Ah, tá. Precedentes agora são fontes de direito, formais, estatais. Sim, sim. Verdade, antigamente não era. Antigamente, os juízes tinham liberdade para decidir com base nas suas próprias convicções, né? Não só em relação aos fatos, mas também ao direito. Inclusive, importantes princípios foram pensados em cima desse propósito, né? De uma liberdade interpretativa do direito, justamente para evitar a possibilidade de um controle concentrado no sentido tirânico, né? Um controle centralizado, melhor, não concentrado, centralizado, né? Na figura do poder soberano sobre a própria interpretação jurídica. Princípios como o de que um juiz não pode ser removido da sua comarca para uma outra pior, né? Irredutibilidade dos salários, enfim, vários princípios foram pensados em cima disso. E o direito mudou, né, pessoal? O Código Civil, o Código de Processo Civil de 2015, ele provocou uma profunda alteração no caráter de normatividade de alguns tipos de precedentes que a gente vai chamar e que os doutrinadores estão chamando hoje, né, de precedentes obrigatórios. Precedentes obrigatórios, tá? Primeiro que já existia a súmula vinculante, sim, a súmula vinculante já tinha um poder de vinculação, né? O juiz ele até poderia decidir diferente, mas ele podia ter alguns problemas na corregedoria, se ele insistisse muito, né, em não observar a súmula, né, do tribunal. Mas, galera, agora a questão ela tá bem assim, tipo, muito mais avançada, tá? A noção de precedente obrigatório hoje ela já está no texto legal do novo Código de Processo Civil. E é isso que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Mas a primeira coisa, pessoal, antes de entrar nesse assunto, primeiro que a palavra jurisprudência, né, é uma palavra que se usa muito no Brasil, tá? Porque na realidade a palavra jurisprudência em outros países ela designa a teoria do direito. Tanto que se você procurar uma faculdade de direito na Europa, é difícil você encontrar, porque lá as faculdades se chamam faculdades de jurisprudência, certo? Ou escola de direito, como é o caso da França, né? Então repara que a expressão jurisprudência que a gente usa aqui no Brasil como um sinônimo de precedentes, né, como uma cadeia de precedentes, como um histórico mais ou menos coerente de precedentes jurisdicionais, é um termo que tem essa ambiguidade, tá? Então é interessante a gente começar a pensar se essa palavra jurisprudência é a palavra mais adequada mesmo, né, para se referir a essa fonte do direito formal estatal que nós estamos agora conhecendo ela de uma forma nova, tá? De uma forma assim bem inovadora, tá? Mas ó, não é qualquer precedente, certo? Não é qualquer precedente que tem esse caráter de fonte de direito. É claro que todo precedente tem uma força argumentativa importante, tem um peso argumentativo importante, né? Os advogados, os promotores de justiça, até os delegados de polícia, quando fazem o relatório na conclusão de um inquérito policial, eles citam precedentes, ó, o precedente tal, do tribunal tal entendeu que isso é assim, que isso é assado, né? Então, a força, o peso argumentativo de um precedente sempre é algo importante. Mas o peso argumentativo é uma coisa. Agora, ser fonte do direito, meus caros, aí é outra coisa. Ainda mais uma fonte formal, estatal, né? Que estaria praticamente do mesmo nível, né, da legislação, que é outro vídeo que a gente tem sobre as fontes do direito, tá? Deixa eu contar para vocês. Abram o Código de Processo Civil de vocês. Vocês têm o Código de Processo aí, pessoal? Ó, é o artigo 196, tá? O artigo 196 do novo Código de Processo Civil, ele tem a seguinte redação. Olha que interessante. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Integridade e coerência, né? Round do working, né? Aquela coisa. Muito bem, legisladores do Brasil. Muito bem. Estável, íntegra e coerente. Muito bem. Aí vem depois, ó, olha só, o artigo 927, ó, os juízes e os tribunais observarão. Reparem que esse verbo observarão, ele tem um sentido cogente aqui, né? Perceberam? Não é assim, tipo, na medida do possível, né? Devem, na medida do possível, eventualmente observar, né? Não, observarão. É uma palavra que tem um significado aqui cogente, portanto, e é aqui que está o verbo, né, que caracteriza o caráter de fonte do direito agora dos precedentes. Olha só, o que os tribunais e os juízes devem observar como uma fonte do direito? Primeiro,
Primeiro, decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade. Muito bem, muito bem. Segundo, os enunciados de súmula vinculante. Sim, súmula vinculante. Isso não é novidade, tá? Súmula vinculante já existia uma força normativa antes. Terceiro, os acórdãos. Acórdãos são as sentenças dos tribunais, tá? Tribunais e tribunais superiores, tipo TST, Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal Superior do Trabalho e assim por diante, tá? E os tribunais dos estados, né? E do Distrito Federal, toda decisão jurídica decidida, né, por esses tribunais, a gente chama eles de acórdãos, tá? Então, olha só, os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamentos de recursos extraordinário e especial repetitivos, tá? Isso aqui é uma coisa bem nova, né? Essa ideia de que nas ações repetitivas, para você manter a estabilidade da jurisprudência, para você evitar que haja decisões contraditórias ou incoerentes, pelo menos, né, entre diferentes tribunais sobre os mesmos fatos, você possa ter uma mesma decisão que resolve todos os problemas. Resolve os problemas da jurisdição, principalmente, né? Esse problema da gestão, né, de ações que são sempre iguais. E tem muitas ações que são iguais. Eu não sei se você é da área jurídica, tá, que está assistindo o nosso vídeo, ou você está começando agora, né, na faculdade de Direito, pessoal. Se você pegar, por exemplo, a área previdenciária, são milhões de ações idênticas dentro do Poder Judiciário. Porque lá no Rio Grande do Sul, lá no Nordeste, lá no Norte, aqui no Sudeste, lá no Oeste do Brasil, tem uma pessoa com o mesmo tipo de direito, sabe? E aí tu está questionando as mesmas coisas, é o mesmo pedido, é o mesmo objetivo, é a mesma fundamentação fática, é o mesmo enquadramento jurídico, né? Em milhões de ações espalhadas pelo Brasil inteiro. Então esses casos que são casos que podem gerar essas demandas repetitivas, né? E então um acórdão, né, em ações repetitivas também se torna, segundo o artigo 927, um precedente obrigatório, uma fonte do direito, portanto, né? Os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional, sim, isso não é novidade, né? E do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional. Muito bem, não é novidade. E a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados, tá? Então, se o plenário do tribunal ou o órgão especial do tribunal, do Estado, né, tomar uma decisão, né, uma orientação, turma, os juízes de primeira instância vinculados a esse tribunal também devem observar essas orientações, certo? E aí depois o artigo continua explicando, né, como que vai ser feito isso, a importância da publicidade, a comunicação, né, desses acórdãos, tudo isso, meus caros, para resolver o problema da uniformização da jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente, tá? Então repara, pessoal, que a gente está diante aqui de um dispositivo de criação do direito através do Poder Judiciário, certo? Então o Poder Judiciário agora, ele não se limita apenas a aplicar, a fazer a jurisdictio, né, de dizer o direito. O Poder Judiciário agora, ele já tem o poder de criar fontes do direito mesmo, né, equivalentes à legislação. A interpretação jurídica agora, turma, nessas situações, né, de divergência jurisprudencial, que era o motivo das súmulas, né, a súmula vinculante era para resolver um problema de divergência na jurisprudência de um tribunal. E agora, somada a questão das demandas repetitivas, né? Ao invés de você dar uma sentença para cada uma daquelas ações, daquelas milhares de ações que são idênticas, praticamente iguais, né? Você faz agora um incidente das demandas repetitivas e tem um acórdão, né? E resolve todos os problemas numa cajadada só, como se diz, né? Mata 1 milhão de coelhos, né? Com um acórdão só, tá? Então, galera, é uma coisa interessante, tá? Estamos diante agora, né, da noção de precedente como realmente fonte formal do direito, certo? Nessas hipóteses, né? Vejam que ainda há uma margem, né, de discussão e tal. Pode haver o overruling, pode haver aquela circunstância em que um magistrado ele pode mostrar que esse caso é diferente, ele não se enquadra. A questão fática, ela tem alguma especificidade, né, que não se enquadra naquele acórdão, naquela súmula, que seria um precedente obrigatório, entende? Mas aí tudo isso ele tem que justificar, percebe? Hoje tu tem um dever, né,
de justificação da novidade, da diferença, né, daquele caso que não se enquadra, né, naquela linha de precedentes e que torna o direito hoje, né, bem interessante. Tá? Então, temos uma novidade aqui super importante. Então, meus caros, precedente é fonte do direito? Com certeza, fonte formal estatal, né, porque criada por um poder, né, do Estado, né, que é o poder judiciário. E hoje, como uma fonte, né, de direito, no mesmo patamar, na mesma equivalência, né, normativa, tá, das legislações, certo? Tantos problemas que isso gera, galera, várias soluções, mas gera muitos problemas também. Existem muitos críticos, né, à súmula vinculante e à própria noção do precedente obrigatório, que afirmam, né, que se trata de uma usurpação do poder legislativo, né, de criar o direito, tá? Se trata também de uma perda de autonomia, né? Se trata talvez de um empoderamento muito grande do poder judiciário em relação aos demais poderes que estão numa fase meio desacreditadas, né, na história da filosofia política, tá? E que ao mesmo tempo isso implica em uma responsabilidade política que é complicado de aferir no âmbito do Poder Judiciário em razão da inexistência de voto, né, na inexistência de uma escolha democrática. O Poder Judiciário ele é um poder sabidamente tecnocrático, né, ele é baseado no conhecimento, na especialidade, baseado em requisitos avaliados em concursos públicos, né, então não teria esse caráter democrático que é o que confere legitimidade para a criação, né, do direito de um país. Temos críticas também interessantes, né, a serem pensadas, né, sobre esses casos, tá? Mas o fato é que, diante do aumento da complexidade, turma, uma sociedade agora enorme, né, globalizada, informação, corre muito rápido, tá? Esses mecanismos de uniformização da jurisprudência e de estabilização, né, dos precedentes jurisprudenciais, eles se tornam necessários, tá? Se torna uma questão de organização, tá? Esse é um ponto interessante. O problema já não é mais só a interpretação, aplicação da lei, né? Não é só a iuris dictio, não é só dizer o direito. O problema hoje é um problema também de organização da quantidade enorme, né, de informações sobre as quais os advogados, os juízes, o Ministério Público, delegados de polícia se deparam todos os dias, né, no seu dia a dia da prática forense. Da hora essa problemática, né? Se você gostou, como eu, desse assunto, turma, escreva nos comentários, compartilhe, faça tudo aquilo que precisa fazer, né? Pessoal, ajuda aí, a gente precisa aumentar o número de inscritos nesse canal, fazer o YouTube espalhar esses vídeos, né? Porque o negócio tá muito lento, hein? A galera, todo mundo fala que tá legal, que tá interessante, que adoram, que assistem todos os vídeos, mas falam isso pra mim no direct, né? Falam por outros meios, assim. Coloca lá, galera, escreva ali nos comentários e tal, pra gente dar uma potencializada, né, no nosso canal aqui e espalhar esse conhecimento de qualidade para os demais estudantes do Brasil. Valeu, turma! Bons estudos!